Sou o pastor Marcelo Vaz, da Igreja de Nova Vida em Vila Marilena. Como vai você? Muito bom ver você aqui no canal, no YouTube da igreja. Peço encarecidamente que você possa nos ajudar se inscrevendo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, as nossas mensagens. Se você puder comentar, também vou ficar muito agradecido. Na descrição você vai ter todos os canais e as redes sociais da nossa igreja. Também, se você quiser ajudar o ministério de maneira financeira, também tem a chave Pix, e que você possa ser abençoado através desse vídeo, rica e abundantemente. No terceiro domingo do mês, Deus colocou no meu coração nesse ano de estar falando sobre um juiz, né? Só que a gente não traz aqui a gente não trata esses juízes. A gente fala, obviamente, do tempo deles, fala do cenário, fala do contexto, fala da vida deles, mas a gente não trata como se fosse uma escola bíblica. A gente trata, a gente fala, mas a gente trata, isso aqui é uma pregação, a gente prega. A gente tira algo proveitoso pregando. Então a gente hoje vai falar sobre o quinto juiz que houve no tempo de Juízes, e a gente vai trazer algo para a vida da igreja, para a vida da pessoa, do irmão, da irmã que está aqui nesse local, nessa prestação de culto, que diz respeito sobre alguma coisa. Então a gente não faz aqui, não é uma escola bíblica, né? Não é uma entrega de conhecimento. Também é uma entrega de conhecimento, mas Deus quer falar alguma coisa. Então a gente traz a mensagem daquilo que Deus quer falar. Então, vendo lá a história desse quinto juiz, chamado Gideão, Deus colocou no meu coração para trazer algo para a igreja. E a mensagem tem como texto aí, o título é Gideão, o juiz pastor. Então a gente vai tirar aí características desse homem que são inerentes a alguém que está liderando o ministério. Eu coloquei pastor, mas você pode aí interpretar como alguém que lidera o ministério, como alguém que está à frente do ministério, como alguém que está inserido no ministério. Então a gente vai tirar algumas características desse homem, falando da história dele, para que você possa aí entender. Então, vou pedir para você ficar de pé, né, em reverência à palavra do Senhor, abrir a sua palavra de vida no livro de Juízes, no verso 18, vai ser do verso 18 até o verso 20. A gente vai estar falando justamente sobre isso que eu já informei a igreja. A gente vai falar sobre Gideão, nessa série Os Juízes, sempre no terceiro domingo, nas manhãs de crescimento espiritual, Juízes 7, 18. Vai de 18 a 20, e a gente vai trazer aqui não só a história de Gideão, né? Porque senão a gente fazia uma escola bíblica, alguma coisa do tipo, fazer um ensino bíblico, não é esse o caso. Vai trazer uma mensagem para falar o seu coração, para que você possa extrair dessa mensagem aí aquilo que Deus deseja falar. Amém? O título da mensagem é Gideão, o juiz pastor. Juízes 7, verso 18, diz assim: quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Verso 19. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Verso 20. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam uma tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Pai amado e bendito, louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor, nessa prestação de culto.
Este é o momento, Senhor, em que queremos ouvir a sua voz, Senhor. É o momento da mensagem, é o momento em que o Senhor fala conosco. Então, Pai, em nome de Cristo, Senhor, que o Senhor possa abrir a sua voz, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, que possamos estar atentos exclusivamente àquilo que o Senhor tem a falar, que em nome de Cristo, Senhor, possamos ter a nossa atenção voltada apenas, Senhor, àquilo que Tu tens a falar nesse momento, Pai, que não possamos nos distrair com nada, Senhor, e com ninguém, Pai, que a nossa mente possa estar voltada nesses poucos minutos, Senhor, a entender a Tua palavra, ao que o Senhor deseja, ao cerne da questão, Pai, para que possamos ter um crescimento, Pai, espiritual, Pai. Então, Pai, em nome de Cristo, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, toque em nós, Senhor, que o Senhor possa fazer com que possamos sair daqui despertos, Senhor, sobre o que o Senhor deseja falar a cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa me diminuir totalmente, me esvaziar, Pai, a fim de que eu não atrapalhe a Sua palavra, a fim de que eu não possa, Senhor, trazer nada que seja meu, Senhor, aqui nesse momento, Pai. Que seja apenas o Senhor a falar e o Seu Espírito a atuar na vida de cada irmão, de cada irmã. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém, podeis assentar. Amém. Eu sempre começo falando sobre o cenário, sobre o contexto dessa época de Juízes, e eu vou ser bem breve, porque você já deve saber, mas após a morte de Josué, Israel passou por aproximadamente 3 séculos e meio, experimentando altos e baixos na sua vida. A palavra de vida, ela afirma que naquele tempo cada um fazia o que achava que era mais reto. E isso é engraçado, né? Porque cada um hoje ainda continua fazendo aquilo que acha que é mais reto. Pessoas, elas parecem que elas não têm como norte, às vezes, a palavra de vida. E eu falo de cristãos, eu falo de pessoas que se dizem crentes, né? Elas fazem aquilo que elas acham por bem fazer, elas fazem aquilo que elas acham por bem. Então, elas vão, às vezes, se atropelando e aí não compreende. Mas eu estou indo na sua casa, ir na casa do Senhor, estar na igreja não garante nada a ninguém, a nenhuma pessoa. Eu, na semana passada, eu ouvi de uma pessoa que falou o seguinte para mim: eu me mudei de igreja, eu fui para uma igreja e eu fui apresentado nessa igreja junto assim com meu esposo, e eu falei, poxa, que bom. E aí, no momento lá, depois de uma hora e meia, eu estava trabalhando, essa pessoa estava perto de mim, e ela comentou algo comigo, que eu falei, mas isso aí que está acontecendo, isso a palavra não garante isso, não afirma sobre isso. Isso me lembra muito o que você está me falando, isso me lembra muito a história de Elias no Monte Carmelo. Aí a pessoa que falou para mim que mudou de igreja, que estava na igreja já há 3 anos, ela falou assim, eu não conheço essa história. E eu fiquei tão assim, abismado. Ela, onde é que está essa história, pastor? Eu falei, pega lá, 1 Reis, de 17 até 20, dá uma olhada que você vai encontrar essa história, mas aí você já pega um pouquinho antes, um pouquinho depois, para você entender o contexto. Mas o que eu fiquei tão impressionado é que uma pessoa que estava há 3 anos e pouco numa igreja, sai dessa igreja, vai para uma outra igreja e ela não conhece uma história. A história de Elias, que eu acho que é uma história que, no mínimo, né, quem começa a andar a sua caminhada e está sedento pela palavra do Senhor, conhece a história. Então, eu fiquei assim impressionado. Então, naquela época as pessoas faziam aquilo que elas achavam que tinham que fazer, achavam que era reto. E eu sempre falo, não deixo de falar, continuo falando, preste sempre atenção naquilo que o pastor está pregando e veja se é bíblico o que eu estou pregando, confira lá na palavra de vida se é bíblico o que eu estou pregando. As palavras elas ficam aí gravadas, depois você pega a sua palavra, vai olhar, veja se realmente o conteúdo daquilo que o pastor está pregando é verdadeiro, é concernente, porque o vento de doutrina é algo que tem atingido bastante as igrejas. E nessa época aí o que havia mais era altos e baixos do povo de Deus. Só que aquele povo de Deus, ele não andava apenas na retidão, ou não na retidão daquilo que Deus queria, porque eles frequentavam a sinagoga, um lugar separado, ou nada disso. Eles conheciam e tratavam e adoravam outros deuses. Durante esse período, esse povo, ele oscilava entre servir ao verdadeiro Deus, ao Deus de Moisés, ao nosso Deus, e aos deuses que haviam em Canaã.
Mas a mesma palavra de vida diz que nesse tempo, todas as vezes que o juiz se levantava, o povo buscava ao Senhor. E aí esse juiz era levantado. E aí, durante o período em que esse juiz era levantado, então Deus ficava com esse povo, guardava esse povo, mas o juiz morria, a nação então se afastava então do Senhor e voltava à apostasia. Eu não consigo não ler esse livro, não interpretar esse livro de Juízes e ver tudo que a gente passa dentro dos dias de hoje. Eu falo, às vezes, com a irmã Jaqueline, que é minha esposa, eu falo com ela às vezes assim, às vezes eu vejo que eu entro numa igreja, a igreja está cheia, mas a igreja é uma igreja apóstata. E parece que é uma coisa discrepante, a igreja está cheia, as pessoas estarem na igreja e a igreja ser apóstata. Na realidade, a apostasia é a renúncia da fé, é o esfriamento na fé. A igreja pode estar lotada, mas se lá não tiver a sua adoração a Deus, adoração de todo o seu coração, espírito em verdade, se for uma igreja fria ou até mesmo morna, ela é uma igreja apóstata. É uma igreja que ela não tem sentido, mesmo sendo cheia de pessoas. Ela pode ser uma igreja que não tenha tantas pessoas, mas a igreja tem lá o seu cunho de estar adorando ao Senhor. Então, eu vejo muito hoje, muita apostasia, e naquela época acontecia isso. Havia um esfriamento e até uma renúncia na fé, e o povo voltava aí à libertinagem, voltava a adorar outros deuses. E aí, quando eles eram oprimidos por algum outro povo, eles lembravam do Senhor, o Senhor nosso Deus, eles oravam, Deus mandava um libertador, um homem para libertar, uma mulher para libertar. E aí, durante aquele período da libertação, durante a vida daquele juiz, o povo andava em paz, o povo andava tranquilamente, mas após a morte daquele juiz, após a morte daquele libertador, o povo retornava a fazer e a praticar tudo que era mal aos olhos do Senhor. O povo era rebelde e Deus assim permitia que o inimigo oprimisse esse povo. Por quê? Porque Deus, na sua disciplina, e veja bem, as pessoas não compreendem isso, mas Deus, na sua disciplina, Ele traz juízo. O juízo não é só por conta de algo que você faz. Deus não fica lá em cima esperando e olhando o tempo e observando como se fosse numa televisão, se você está andando reto ou não, e com um chicote querendo te amaldiçoar. Não, Deus quer te abençoar em todo o tempo. E Deus usa a disciplina dele da maneira que ele quer. E então ele usa juízo sobre cada um. E ele revela o seu amor e a sua misericórdia através desse juízo para com o povo. Na realidade, os nossos olhos eles não conseguem enxergar, mas eles têm que enxergar que certas circunstâncias, e a gente tem que usar a visão espiritual para isso. A disciplina de Deus envia algumas vezes algumas situações para modificarem o nosso esfriamento, a nossa renúncia na fé. E aí isso é uma bênção, que é uma bênção que é até encoberta, então, pela vida difícil que a gente passa. Mas Deus faz isso. Deus não acomete, não aflige o seu povo, para que esse povo fique oprimido, para que esse povo sofra porque ele criou algo. Não, para que esse povo se volte a Ele, para que esse povo se chegue a Ele. O que mais Deus deseja é relacionamento com o povo, e as pessoas não conseguem compreender. Basta a gente entender somente que Ele enviou o seu Filho, a coisa mais preciosa que Ele tinha, para que nós fôssemos remidos dos nossos pecados, para que as nossas dívidas fossem pagas, para que nós nos achegássemos a Ele. E hoje nós temos livre acesso. O nosso mediador não é mais o sacerdote, o nosso mediador não é o padre, não é o pastor, não é o bispo. O nosso mediador e a nossa expiação não é feita através de animais. Ela já foi feita através do sacrifício do seu Filho. O nosso mediador se chama Jesus Cristo. Então, diante dessa tudo que eu estou falando, desse conteúdo, da constatação daquilo que está sendo entregue nessa prestação de culto, eu quero dar continuidade a essa série de mensagens, agora falando desse quinto juiz, falando desse homem chamado Gideão. Gideão foi um desses notáveis juízes que ficaram durante um certo período, digamos assim, governando Israel. Ele era filho de Joás,
ele era do clã de Abiezer, ele pertencia à tribo de Manassés, e você encontra bastante falando sobre esse juiz. Tem alguns juízes que vai ser difícil aqui, na hora que eu trouxer a palavra, falar um pouco dele, mas graças a Deus aí Gideão é um desses juízes que a gente consegue enxergar, e a Bíblia fala bastante dele. Naquela época, os opressores do povo de Israel não eram os filisteus, como era de hábito. Os filisteus sempre foram um povo que oprimiam o povo de Israel, mas naquela época de Gideão eram os midianitas, que era um povo beduíno que dominava aquela área central da Palestina. Então aquele povo oprimiu o povo de Israel. Eles eram saqueados constantemente, os israelitas, pelos midianitas, tomavam os gados, o que era resultado das colheitas deles, também eram pegos pelos midianitas. Então eles tiravam ali o alimento, tiravam o sustento, eles roubavam o gado e tiravam o resultado das colheitas dos israelitas. Como consequência disso, eles acabaram ficando cada vez mais empobrecidos. Os israelitas ficavam pobres porque a sua subsistência e seu alimento, que vinha do gado e da colheita, eram roubados pelos midianitas. Então o que eles fizeram? Começaram a fazer, eles passaram a viver escondidos em montanhas. Eles ficaram escondidos agora em cavernas. O povo de Israel agora ficava escondido com medo dos midianitas. Eles tinham medo daquele povo que roubava o gado, o povo que roubava o resultado das colheitas dele. Havia um grande peso na opressão daquele povo sobre o povo de Israel. E então aquele povo fez o que era cíclico, o que acontecia naquela época de Juízes, começou a clamar ao Senhor, pedindo o quê? Pedindo libertação. Pedindo libertação daquela opressão. Então foi nesse contexto histórico que aparece um anjo do Senhor a Gideão. E veja bem, apareceu um anjo do Senhor a esse homem, enquanto ele estava malhando o seu trigo em uma prensa de vinho, com a finalidade de se esconder dos midianitas. Então ele estava trabalhando, mas ele estava trabalhando ali na prensa de vinho, já com a finalidade de se esconder lá do povo opressor. Acredita-se que Gideão tinha aproximadamente 30 anos de idade naquela ocasião. Então o anjo do Senhor trouxe a Gideão a convocação para ele liderar o povo de Israel, para derrotar justamente os midianitas. Mas Gideão, ele se achava incapaz para produzir e fazer aquela tarefa, realizar aquela tarefa. A sua alegação era de que ele era o menor da sua família e que ele pertencia ao clã menos importante que havia de sua tribo, da tribo de Manassés. Mas na sua dúvida, o anjo do Senhor, ele confirmou a convocação de Gideão, fazendo com que o fogo consumisse de forma milagrosa a oferta que ele havia preparado ao Senhor. A primeira coisa que Deus ordenou a Gideão foi que ele fizesse a destruição do altar de Baal, que pertencia a seu pai. E veja bem, ao seu pai, estou falando do pai dele. Ele também deveria derrubar o poste ídolo de Aserá e construir um altar ao Senhor no topo mais elevado da montanha. Gideão fez tudo isso de noite porque ele tinha medo da sua família, ele tinha medo dos habitantes da cidade. Chegada na parte da manhã, os homens da cidade viram que o altar de Baal estava destruído. E eles chegaram à conclusão que Gideão era o responsável. E eles chegaram também à conclusão que por causa dessa responsabilidade de Gideão ter feito isso, Gideão deveria morrer. Foi então que Joás, seu pai, se levantou diante daqueles homens e disse que se Baal fosse realmente um Deus, ele deveria ter se defendido quando o seu altar foi destruído. Foi por conta desse episódio que Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal. Naquele mesmo tempo, os medianitas e os seus aliados, eles empreenderam uma invasão contra Israel. Então o Espírito do Senhor, ele se apoderou de Gideão, capacitando Gideão para libertar o seu povo. E assim, Gideão convocou um exército das tribos de Manassés, Zebulon, Asser e Naphtali, somando assim 32 mil homens. Gideão era um homem que não tinha experiência de guerra.
E por isso então ele pede um sinal da parte de Deus. Ele queria uma confirmação de que realmente aquela era a vontade divina do Senhor e que Israel seria vitorioso. Então Gideão coloca um velo de lã no chão e pede que o orvalho da noite molhasse apenas a lã, deixando o chão seco. Pela manhã ele viu que realmente aquilo que ele havia pedido havia acontecido. Só que na noite seguinte ele pediu que a lã ficasse seca e o chão ao seu redor molhado. Mais uma vez o Senhor deu sinal da sua presença. 2 vezes ele pede a presença do Senhor. 2 vezes ele pede a confirmação do Senhor daquilo que ele deveria fazer. Antes da batalha, Deus disse a Gideão que o exército de Israel estava grande. Olha, tem muita gente aí, Gideão. Está muito grande esse exército aí. Isso aí pode gerar orgulho entre o povo. Tem muita gente aí. Olha, faz o seguinte, eu vou pedir para você mandar os covardes irem embora. Reduz esse povo aí para 10.000 homens. Depois, os descuidados, esses aí também devem ser dispensados, restando apenas 300 homens. Então, esses 300 homens é que deveriam lutar contra 335 mil midianitas e os aliados dos midianitas. E o Senhor estava com Gideão e com esses 300 homens. Gideão então separa esses 300 homens em 3 grupos. 3 grupos de 100 pessoas. Depois ele lidera um súbito ataque noturno que deixou os midianitas confusos, apavorados. E é justamente nesse ataque que assim a gente chega no texto central, que eu vou ler de novo, que diz: quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Verso 19 de Juízes 7. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite. Pouco tempo após a troca das guardas, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias de 100 homens cada tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Repare aqui no verso 20, os valentes de Gideão, eles gritaram os nomes do Senhor e do seu líder, apontando com isso para o fato de que, além de comprometidos com Deus, eles também encontravam-se aliançados com Gideão, o seu líder. Como o foco da nossa série é extrair lições, ensinamentos acerca dos fatos que ocorreram em cada episódio desses juízes levantados por Deus naquela época, a gente vai hoje, nessa prestação de culto, aprender com Gideão sobre comprometimento com a liderança da igreja. E esse assunto não é apenas para os ministros da casa do Senhor, para os diáconos da casa do Senhor. Esse ensinamento não é apenas para o pastor também não. É para a igreja de Cristo. A igreja ela tem que estar comprometida com a liderança e com as coisas que acontecem dentro da igreja. Você consegue perceber o comprometimento dos membros com a liderança da igreja? É só você dar uma olhada para o lado. Olhar para frente, olhar para trás. Será que, ao contrário desse episódio, muitos dos nossos valentes estão comprometidos com a liderança da igreja? Pois bem, eu não vou responder esse questionamento. Eu acho que eu nem necessito fazer isso. Eu acho que mesmo você aí sentadinho, com a sua consciência, graças a Deus aí com a sua cognição tranquila e reta, você mesmo vai entender. Então, eu quero trazer uma reflexão sobre isso, sobre essa passagem, sobre a disposição da igreja de lutar as batalhas dos seus líderes. Eu penso que uma igreja saudável, ela cuida, ama e apoia a sua liderança. Eu não sei se você sabe, mas Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, ele enfrentou enquanto pastor do tabernáculo metropolitano inúmeras lutas.
Todavia, a história relata que tanto o corpo diaconal quanto a igreja estiveram ao lado do seu pastor até o fim da sua vida. Você sabe o que acontecia com Charles Spurgeon? Um homem que tem vários livros, um grande pregador, um homem que alcançou, né, através de pregações, muitas almas, né? Claro que o Espírito Santo convence, mas ele foi um homem muito usado por Deus. Esse homem às vezes não queria sair de casa. Eu não sei se você conhece a história dele, mas às vezes ele ficava dentro de casa porque ele tinha depressão e ele não queria sair. E algumas vezes o corpo diaconal, a igreja, ia lá pegar ele. Ele já foi carregado para a igreja. Carregado no bom sentido. As pessoas carregaram ele para levar para a igreja, para ele produzir o sermão lá ele poder pregar. A igreja se preocupava com esse homem. A igreja honrava esse homem. Nós devemos honrar os nossos líderes espirituais. Devemos honrar aqueles que exercem autoridade sobre nós. E o reino de Deus é exatamente isso, um reino. Por isso, dentro da igreja, há autoridades constituídas. Por isso que no reino há autoridades constituídas por Deus, porque é o reino de Deus. Quando a gente honra um líder da igreja, a gente está sucessivamente honrando a Deus, honrando a Jesus, honrando a Deus Pai. Veja o que diz Mateus 10, 40, 41. Quem recebe vocês e a mim, é a mim que recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. Quem fala isso? Jesus Cristo. É Jesus quem fala isso. A forma como a gente trata um líder, a forma como a gente fala dele, e até a forma como a gente pensa dele, é a forma que a gente trata aquele que enviou o líder. Deus diz lá em 1 Samuel 2,30: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa. Olha só o complemento: porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Nossa atitude para com Deus se reflete em nosso comportamento com os líderes da igreja. É isso mesmo. A gente não pode dizer que a gente teme a Deus se a gente não tem respeito pelas autoridades eclesiásticas. Mas eu não compreendo determinadas coisas. Eu não aceito determinadas coisas. Eu não concordo com algumas coisas. Você pode até não concordar com algumas coisas. Você tem esse direito. O direito é seu de não concordar. Esse direito não pode ser extraído de você. Graças a Deus, porque assim você pensa. Agora, você tem que respeitar. Você pode até falar: olha, pastor, eu não concordo com isso. Interpelar, e perguntar faz bem. Tentar entender por que seu pastor, por que seu líder fez isso. Não tem problema nenhum. Porque eu quero não é resposta. O seu líder ele tem que ter uma resposta para a sua pergunta. Ele não pode dizer porque eu quero. Tudo tem um motivo. Às vezes a gente não pode falar o motivo. Às vezes a gente fala: olha, tem que ser assim, irmão, tem que ser assim porque... E tentar explicar de uma maneira que não afete tanto e que a gente não, às vezes não tem que colocar alguém aí... ou falar sobre uma situação de alguém dentro da igreja. Então, por isso que às vezes a gente toma algumas atitudes que a gente não pode muito a fundo falar. Mas você tem todo o direito de falar: olha, eu não concordo, mas você tem o dever de respeitar. Você tem o dever de respeitar. Infelizmente, o pensamento quanto à honra do líder é ignorado e é desprezado por muitos. Muitas pessoas não demonstram escancaradamente essa diferença com respeito ao líder. Eu falei, semana retrasada, com o meu pastor supervisor. Eu tenho um pastor, que é meu pastor, que é o bispo. Mas ele é meu pastor porque é meu pastor mesmo. Eu entrei lá, ele era pastor,
Depois ele foi alçado ao episcopado, mas ele é meu pastor. Se eu tiver que sentar e fazer um gabinete para falar da minha vida, vai ser com ele que eu vou falar. Mas eu tenho 2 pastores que me supervisionam, eclesiasticamente e administrativamente. Por isso, quando eu falo aqui sobre a situação dos recursos que entram, tudo aqui é planilhado, eu mando para um supervisor, que manda para um outro, até chegar no bispo. Então, passam pela peneira de 2 pessoas. E se eles tiverem dúvida, eles me ligam, como já aconteceu. O que é isso aqui que aconteceu nessa planilha? Que gasto foi esse? Por que aumentou? Por que não aumentou? E eu respondo tranquilamente, sem problema nenhum. Assim como eu tenho alguma dificuldade de administração eclesiástica, eu ligo. E não tenho problema nenhum quanto a isso. E algumas coisas que o meu pastor faz, que o meu líder faz, que o meu bispo faz, às vezes eu falo, olha, não concordo. Mas eu sempre respeito e faço. Eu nunca deixei de fazer. Sexta-feira, 10 horas da noite, ele me ligou para conversar comigo. E aí começou a conversar comigo, perguntar como é que eu estava, como é que a igreja estava, como é que estava a escolha, como é que estava a família, como é que estavam os membros da igreja. 10 horas da noite, o homem me lembrou de mim e me ligou numa sexta-feira. Podia estar fazendo outra coisa, mas ligou para mim. Sabendo que tem 2 supervisores para poderem passar para ele todas as coisas que acontecem aqui. E eu falei, tudo bem, comecei a explicar e tal, como é que estavam as coisas. Mas nem tudo que ele faz, eu concordo, eu já falei isso para ele, mas todas as coisas que ele faz, eu respeito. Eu respeito e tem mais, eu faço. Tem que fazer isso. Não concordo, mas tem que fazer por causa disso, eu faço. Eu sou obediente, porque eu aprendi que no reino a gente tem que ser obediente. Na igreja a gente tem que ser obediente. Eu duvido que se seu patrão falar para você, faça isso, e for uma coisa do seu trabalho, você, mesmo que você fale, não goste, você não vai fazer. Claro que, obviamente, se for uma coisa assim discrepante, obviamente você não vai fazer. Mas se for algo que você entende que pode fazer de uma outra maneira, você não vai falar isso para ele. Você vai fazer e ponto final. Algumas pessoas elas têm medo de serem rotuladas de grosseiras ou indisciplinadas porque elas questionam. Eu não acho. Eu acho que as pessoas têm que falar, porque senão elas vão ficar usando aí de máscaras de aparência, de pessoas que cooperam e na realidade elas falam mal. Elas não aceitam. É melhor falar, fale com a liderança da sua igreja. Assim você vai carregar a honra dentro de você. Pessoas que honram a sua vida e seus líderes com os lábios e com os seus corações, elas estão perto de ser servos de Deus, de Cristo Jesus. Pois bem, Deus em Hebreus 13:17 nos orienta a honrarmos nossos líderes. Ele diz assim, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. Eu uma vez falei com um pastor, falei, olha, no dia que o ministério for um fardo, eu entrego o ministério. No dia que o ministério for um fardo na minha vida, porque ele me perguntou, parece que você está meio cansado, tá? Falei, no dia que eu senti que é o ministério, se fosse o ministério, eu entregava meu colarinho aqui, botava em cima da mesa e falava, não quero mais. No dia que for um fardo, porque eu entendo isso. Porque eu entendo a palavra do Senhor. Nós devemos fazer com alegria e não gemendo. Porque, do contrário, isso aí não vai trazer proveito nenhum para nós. Vai trazer desonra para aquele que está liderando. Quando nós somos plantados, nós devemos valorizar a nossa igreja onde Deus plantou a gente. Como uma árvore valoriza a terra de onde ela recebe vida. Se você está plantado na igreja, há de valorizar as palavras dos líderes da sua igreja. Não seja descuidado. Receba o galardão que Deus tem para você. Então eu quero tirar, por conta da história de Gideão, algumas características que fizeram esse povo honrar esse líder e características que fizeram esse homem ser líder. Apesar dele ter falado, olha, eu não tenho capacidade nenhuma. E ter pedido 2 vezes para que Deus pudesse dar a ele a certeza de que ele estava no caminho certo. A primeira característica que eu vejo é que a pessoa que lidera uma igreja,
que é pastor, que é um diácono, que é um ministro, que de repente lidera um ministério, não precisa apenas liderar uma igreja, mas liderar um ministério, está à frente de algum trabalho, não necessariamente ela precisa ter carisma. Não necessariamente ela precisa ser uma pessoa carismática. Ela não precisa ter carisma nenhum. Ao chamar Gideão lá em Juízes 6,15, mesmo disse, Gideão respondeu, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da minha casa e de meu pai. A família de Gideão era a mais pobre da tribo e ele era o menor da sua casa. Tudo o que Gideão não tinha era carisma. E a autoestima dele era zero. Tem gente que gosta que o líder, que o pastor faça graça na hora da palavra. Outros querem que o pastor fale de modo rebuscado. Meu Senhor e meu Pai. Deus bendito e amado. Eterno das nossas almas. Outros querem um pastor classe A. Aquele que tem um carrão, entra. A família dele parece que é um brinco. Parece que ele foi ilustrado. Parece que a família dele é perfeita. A família dele não é perfeita, não. Os filhos dele não são perfeitos. A mulher não é perfeita. Ele não é perfeito. A gente não pode confundir um líder que a gente não gosta por não ter carisma com um líder sem caráter. Uma coisa é carisma, outra é caráter. Um líder de caráter é aquele que está disposto a ajudá-lo, mas ele não negocia, não barganha, não faz concessão com a palavra. Tem gente que fala assim, aquele pastor ali, aquele irmãozinho ali, aquele é ministro do louvor, ele é tão apagado. Ele tem que ser aceso, tem que andar com uma vela. Tem uns que acham que ele é mais vagalume, às vezes está apagado, às vezes está aceso. Líder não tem que ser aceso, ele não é vela, ele tem que ter caráter. E caráter não tem a ver com carisma, tem a ver com dignidade, correção, honra, integridade, probidade, retidão, seriedade, decência, incorrupção. Meu irmão, eu prefiro perder membro aqui dentro. Prefiro até que as pessoas nem entrem. Eu oro. Eu já falei isso para algumas pessoas. Eu acho que a igreja não cresce por minha causa. É porque eu oro. Senhor, não manda. Não manda pessoas que eu tenha que fazer concessão nas instruções da palavra de vida. Eu não vou fazer concessão com o que a palavra diz. Eu vou pregar essa palavra. Não vou fazer movimento nenhum para trazer, ou para achar, ou para fazer. Não vou fazer. Você já reparou que quando a criança quer atenção, ela começa a gritar, fazer um escândalo? Tem gente que é assim. Tem gente que quer fazer movimento. Tem gente que quer gritar. Tem gente que quer... Não faço. Não abro concessão. Não abro. Pô, vamos fazer aqui um culto de... Não vou fazer. Quarta-feira, não vou fazer. Culto de libertação. Não vou fazer. Não vou fazer. Não vou colocar Deus numa redoma. Não vou agradar as pessoas. Não vou fazer. A segunda característica que a gente deve aprender com a vida de Gideão, essa eu acho que é a mais tremenda de todas. É que Deus chama o que trabalha. Deus não chama preguiçoso, meu irmão. Deus não vai chamar. Se o cara é preguiçoso e está à frente de um trabalho, não foi Deus que chamou ele, não. Tenha certeza que não foi Deus que chamou. Gideão foi chamado justamente quando ele estava trabalhando onde? No lagar. Diz lá Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Por onde eu passo, eu vejo gente insatisfeita com seus pastores. Deus chamou Moisés quando ele estava trabalhando. Ele estava pastoreando as ovelhas. Estava até indo atrás de uma. Quando Deus falou com ele na sarça.
Davi não estava na casa de Jessé quando Samuel foi lá. Ele estava onde? Não, eu tenho um filho. Olha só o desprezo até da família. Eu tenho um que está com as ovelhas lá no campo lá. Não, então eu vou. É esse aí lá, é esse aí mesmo. É um pequenininho lá, um vivinho de 17 anos. Aí, esse aí mesmo. O líder sério, pastor sério, ele vai trabalhar. Deus não chama preguiçoso. O preguiçoso é que se autodenomina pastor. É aquele que fala que veio de um congresso e aí lá ele foi ungido apóstolo. Esse bicho é preguiçoso. Não falou nem com a sua liderança primeiro. Tem gente que acha que líder tem que viver em berço esplêndido, não passa dificuldade, no sentido do dia a dia. Eu já falei isso, tem vezes que eu venho para cá eu não tenho vontade de vir. Tenho vontade de ficar em casa. Às vezes eu tenho vontade de ficar descansando, às vezes eu tenho vontade de ficar dormindo, às vezes eu tenho vontade de fazer nada, só ficar em casa mesmo. Mas a seriedade da obra do Senhor nos leva a vir à casa do Senhor, porque é responsabilidade. É gostar, é amar, cuidar de ovelhas, cuidar de alma. E só quem gosta de trabalhar suporta até essas vontades de ficar em casa. Essa vontade de querer sair, essa vontade de querer descansar. Suporta tudo isso. Tem muito pastor, muito irmão que tem sofrido aí problemas pessoais. Eu conheço vários. Problemas familiares, problemas conjugais, problemas financeiros. Mas o abençoado ele tem que estar pronto para pregar. Tem que estar ungido, atender todo mundo. Tem que estar lá com os problemas dele. Não é só vocês que têm problemas. Não é só quem não é líder que não tem problema. Mesmo com as dificuldades, tem que haver trabalho. Gideão, Moisés e Davi estavam trabalhando. Tem gente que quer saber, tem uns abençoados, eu estava falando com o pastor outro dia, tem uns dois meses, ele falou assim, rapaz, a igreja tem 20 anos, você acredita numa coisa? Eu falei, o quê? Tem gente que quer saber quanto é que eu ganho. Eu falei, é verdade, né? Ele falou, é. Aí sabe o que eu fiz? Eu reuni os obreiros, chamei os obreiros, ele tem mais de 40 obreiros, reuni e falou assim, olha, eu ganho X, mano. Pá, mostrou para os obreiros. Aí depois que eu mostrei para os obreiros, na próxima reunião, a igreja conclamei a igreja toda para estar lá. A igreja estava lotada, ninguém sabia o que era. Eu falei, olha, eu ganhei X. Chamei vocês aqui por causa disso. Uma das armas de Satanás na igreja é de envolver o cristão na mentira. De que ele, ao dizimar, ofertar, ele está dando dinheiro ao pastor. Quem recebe o envelope ou a nota é o pastor. Tem igreja que tem assembleia, tesoureiro, votação. Aqui quem recebe sou eu, contabiliza, ministro. E toda vez que eu faço esse movimento, eu me lembro do Salmo 69:9, que diz assim, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. É a mão de Deus sobre a minha vida. É o peso da mão de Deus sobre a minha vida. Ai de mim, de mexer em alguma coisa. Eu lembro de Ananias e Safira, ai de mim. Tem uns que falam assim, não, eu faço porque eu quero. Mas eu acho isso aí um fardo. Às vezes é, mas é um fardo suportável. Dá para suportar tranquilo. A cruz é justamente do tamanho e o peso que a gente pode carregar. Foi feito sob medida. Terceira e última característica de um líder sério e de caráter é o de se afastar daquilo que pode trazer uma queda. Veja bem, no começo da empreitada de Gideão, haviam 32 mil homens. Mas Deus manda a ele que os covardes não façam parte da batalha. Covarde não pode fazer parte de liderança. A pessoa não pode ser covarde. Depois ficam 10 mil homens, mas haviam descuidados no meio do exército que iriam na batalha com Gideão. Descuidado também não pode liderar ou participar de liderança da igreja. Ficaram apenas 300 homens.
E mesmo assim, Deus não precisa de muitos para ser engrandecido. Deus não precisa de muita gente para ser engrandecido. Uma igreja lotada de gente, com um ministério imenso, não quer dizer nada. Às vezes uma igreja como a nossa engrandece muito mais o nome de Deus do que esse tipo de igreja. O melhor pastor, o melhor líder não é aquele que tem mais liderados. Mesmo porque não foi Gideão quem viu covardes e descuidados no meio do exército de Israel. Foi Deus. Foi aquele que tem aquele líder, aquele pastor, é aquele que tem melhor relacionamento com Deus. E aí Deus fala. O povo ele precisa de líderes, segundo a vontade de Deus. Quando o líder está conectado com Deus, Deus faz a obra no tempo dele. Agora, o líder tem que ser sensível à voz de Deus, obediente ao seu chamado. Pois bem, com o exército inimigo desestabilizado, em fuga, Gideão perseguiu, matou os líderes, finalmente o povo de Israel estava livre dos seus opressores. Gideão se recusou, porque o povo queria estabelecer uma monarquia em Israel, mas Gideão também aceitou alguns presentes de ouro. Também deu uma vacilada no finalzinho dos despojos da guerra. Aí com esse ouro todo, ele fez um tipo de veste sacerdotal que ele colocou em órfão na sua cidade. O orgulho subiu, a soberba subiu a sua vida. Isso se tornou uma armadilha para ele e para a família dele. Houve apostasia e idolatria para o povo de Israel depois que ele morreu. Mas de qualquer maneira, Gideão é um exemplo de como Deus escolhe e usa o menor dos homens para desempenhar a mais importante tarefa. Às vezes tem irmão na igreja que o líder vê, observa, e Deus fala, é aquele ali que vai cuidar disso. É aquele ali que você vai começar a trabalhar. Aí você vai falar e fala assim, mas eu, logo eu, mas eu não sei nem falar, não sei tratar, eu não sei pegar, eu não sei, como é que faz isso? Uma vez eu tive uma aula com um bispo lá de Brasília, ele tem 87 anos. A nossa denominação tem 62 anos e ele tem 58 de ministério pastoral. E ele falou que na igreja dele ele chamou uma pessoa no gabinete e falou com a pessoa, olha, eu quero que você faça parte da liderança da juventude, porque a igreja tem uns 400 membros, o líder da juventude tinha ido fazer um trabalho missionário para a igreja e ele chamou essa pessoa para liderar o trabalho. E essa pessoa falou para ele, pastor, eu não vou não. Tem certeza? Não, não vou não. Não vou. Depois de um tempo, essa pessoa saiu da igreja. E ele, em oração, mostrou ele a outra pessoa, ele chamou outra pessoa. A pessoa está lá até hoje. É um diácono da igreja. Está lá, Deus tem trabalhado na vida dele. E ele falou alguma coisa na hora que ele estava dando a aula para a gente, de administração eclesiástica, inclusive. Tem uns 12 anos atrás. E ele falou o seguinte para mim. Toda vez que você for chamar alguém para alguma coisa dentro do ministério, a primeira coisa que você faz é orar. Se a pessoa disser não, você não faz nada, não relute, não fale, não insista. Porque ela não entendeu que quando você faz algum tipo de movimento em relação a isso, é Deus que está querendo fazer, não é você. Então primeiro você ora. Eu orei para aquele rapaz estar aí. E aquele rapaz nem na igreja mais está. Não é na igreja lá onde ele fica, onde ele está liderando. Ele não está mais dentro da igreja. E eu chamei ele para liderar um trabalho porque Deus me indicou. Quem sabe ele não estaria até lá hoje. Mas aquele rapaz se desviou e nunca mais nem foi na igreja e nem está em igreja nenhuma. E eu nem falei para ele que eu orei para isso. Já era para ele ter ideia que eu oro. Então, quando o líder te chamar para alguma coisa, de algum tipo de ministério, pode ter certeza, meu irmão, se for uma pessoa séria, ela orou antes.
ela orou antes. Gideão é mencionado na galeria dos heróis da fé como alguém que pela fé venceu reis. Ele é reconhecido como o mais importante dos juízes de Israel. Sabe por quê? Porque ele foi o único que recebeu pessoalmente a visita do anjo do Senhor. Se você olhar os outros juízes, nenhum recebeu a visita do anjo do Senhor. Mas Gideão, ele recebeu a visita do anjo do Senhor. Pois bem, mas ele fracassou no finalzinho da sua caminhada. Ele teve muita mulher. Fez aquela história, teve muita mulher. Foi pai de 70 filhos. Mas a semelhança de Davi, a sua família foi marcada por tragédia. Mas amém. Essa é a história desse homem. E ela demonstra a necessidade de um rei que verdadeiramente seja capaz de guardar a aliança e estabelecer um reino perfeito e eterno, onde haja e reina a paz. Gedeão, ele não foi perfeito. O seu líder também não é perfeito.